E antes que tudo perdido esteja, e antes que tarde demais eu perceba que ganhei o mundo, perdendo a alma. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Efésios capítulo 6, versículo 11. Quero falar sobre batalha espiritual. Existe uma ilusão perigosa no coração de muitas pessoas nos dias de hoje a respeito do que é ser cristão. Uma ilusão que sugere que a vida cristã é um convite para o conforto, para o sucesso, para o bem-estar, uma espécie de segurança emocional, mas é o oposto disso. A Escritura é clara, a Escritura é direta. A vida cristã não é uma colônia de férias, um estilo de vida, um lugar gostoso para você eventualmente repousar a sua mente temporariamente, para fazer esquecer ali os problemas do dia a dia. Vida cristã não é isso. Vida cristã é um campo de batalha. E nós, como crentes no Senhor Jesus, nós precisamos nos alertar a respeito disso, porque nós estamos em guerra. E é uma guerra real. Pode ser uma guerra invisível, muitas vezes aos olhos, mas profundamente visível nos efeitos. É uma guerra pela sua mente, pela sua fé, pela sua obediência a Deus, pelos seus princípios. E o apóstolo Paulo, falando a respeito desse assunto, ele não usa palavras leves. Ele fala sobre ciladas, emboscadas, forças espirituais do mal, dominadores deste século. Então a pergunta não é se existe um inimigo, mas se você está preparado para combatê-lo. E aqui existe uma realidade dura, mas absolutamente necessária e que precisa ser dita, enfatizada. Crente distraído é crente vulnerável. Crente superficial é presa fácil. Crente sem vigilância é crente que cai. Por isso o apóstolo Paulo nos diz: revesti-vos de toda a armadura de Deus. Porque não é uma sugestão, está no imperativo, é uma ordem, uma convocação, é uma palavra militar que nós temos que ter prontidão a responder a esse chamado. E o problema é que muitos querem viver como civis, numa zona de guerra, porque nós estamos em guerra. Querem se alimentar de entretenimento vazio, de discursos motivacionais, e estão trocando discursos motivacionais pela palavra de Deus, pela pregação da palavra de Deus. Estão trocando, uma espiritualidade centrada na pessoa de Cristo Jesus, o nosso Senhor, por mensagens de autoajuda, por uma espiritualidade rasa, cênica, teatral, farisaica. E depois não entendem o porquê, estão fracos, estão vivendo um período de ansiedade, confusos, derrotados espiritualmente falando, perdidos. Sem armadura não há resistência, sem vigilância não há firmeza, sem oração não há vitória na batalha. O inimigo das nossas almas, meus irmãos, ele não se intimida com as nossas emoções, com os nossos argumentos, mas ele recua diante de uma vida rendida a Cristo, de um coração firmado na verdade de Deus, de uma mente cativa à palavra de Deus. Ok? Então, cristãos, ele deve viver de joelhos e com a espada do Espírito nas suas mãos, leitura da palavra, meditação na palavra. Nós estamos em guerra e um soldado de Cristo, um soldado que foi convocado para essa santa batalha, ele precisa aprender a viver com disciplina espiritual, sobriedade, dependência total de Deus.
Não é tempo, irmãos, de nós brincarmos de igreja, pensando que igreja é um lugar que nós vamos ao domingo, um lugar gostoso, nós passamos um tempo e nós nos emocionamos e sentimos um arrepio. E aí chega segunda-feira, vamos trabalhar e aí o assunto já é outro, as preocupações são outras. Não, o apóstolo Paulo diz, Colossenses 3:1, que se nós ressuscitamos com Cristo, uma vez que alguém é ressuscitado com Cristo, nós temos que agora pensar nas coisas que estão em cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Buscai as coisas do alto, Paulo vai dizer, e não as que estão aqui na terra. Não há mais tempo para distrações, irmãos. É tempo de vigilância. Tempo de fortalecer os nossos joelhos. Tempo de se revestir de toda a armadura de Deus. Que Deus nos ajude. Em nome do seu Filho Jesus. Amém.